Dando continuidade à nossa temática, exatamente em São Tomás, e sobre a questão do raciocínio, segundo ele, o raciocínio pode ser de duas formas, ou dedutivo ou indutivo. No dedutivo, o homem não conhece muitas novidades, porque ele é obra da razão e é apenas de uma realidade já conhecida. Vou explicar isso melhor. Vamos imaginar aqui, por exemplo, a ideia, o conceito de triângulo. Quando eu digo o triângulo tem 3 lados, isso é um raciocínio dedutivo, tá? O triângulo tem 3 lados. Qual é a novidade disso aí? O que eu tenho a mais para conhecer desse raciocínio? Ou dessa premissa? O quadrado tem 4 lados. Quer dizer, esse tipo de conhecimento, que portanto é um raciocínio dedutivo, ele não necessita da experiência, é um tipo de conhecimento a priori, que já veio junto com a razão, e que portanto não há nenhuma novidade. E aí ele vai, portanto, enfatizar que no conhecimento, no raciocínio dedutivo, não há novidade, e no conhecimento, no raciocínio indutivo, esse sim, há novidade. Então, quando eu digo, por exemplo, tem um saco de feijão e digo que nesse saco de feijão, todos os grãos são brancos. Para que eu possa ter uma confirmação exata e precisa dessa afirmação, eu preciso averiguar todos os grãos. Né? Esse é um tipo de raciocínio indutivo, que, portanto, nessa minha experiência, botando o saco de feijão, eu posso ter uma surpresa. Posso até encontrar um grão que não seja branco. Tá? Isso vai ser uma novidade. Diferente, portanto, do raciocínio dedutivo. Lá não há uma novidade. Aquilo que é afirmado pela razão já está, de uma certa forma, certo? Confirmado a prioristicamente pela própria razão. Eu não preciso, portanto, de nenhuma experiência para confirmar aquilo que já afirmei antes. Tá? Então, nesse sentido, que ele vai dizer que o raciocínio dedutivo não apresenta nenhuma novidade. Muito bem. Essa é, resumidamente, a ideia epistemológica do São Tomás de Aquino. Vamos agora, portanto, para a modernidade. E aqui nós temos também uma novidade. Se, lá na Idade Média, o homem atrelou a sua vontade à vontade divina, onde Deus determinava todas as ações do homem, na Idade Moderna vai ser o contrário. O homem vai se libertar. Ele vai fazer uma reflexão e dizer, puxa vida, por que eu tenho que atrelar a minha vontade a um ser se eu não tenho a certeza da sua existência? Por que eu tenho que atrelar a minha vontade a Deus? Nem sei se ele existe. A única certeza que eu tenho deste mundo aqui, deste mundo concreto, deste mundo que eu consigo captar pelos meus sentidos. Né? Então é esse mundo que eu tenho que priorizar, que eu tenho que dar valor. Né? Então, o homem moderno, ele se liberta da vontade divina. E aí ele passa também a criar, a estabelecer uma nova epistemologia da ciência. A ciência, portanto, passa a ser não mais algo pela fé simplesmente, mas ela passa a ser algo que tem que ser conquistada pela experiência. Tá? É a razão que vai ditar as regras. Então, se o homem até então estava subordinado a Deus, ele passa, a partir de agora, ter a razão como instrumento que vai, vamos dizer assim, determinar, certo, as suas ações. A razão passa a ser, vamos dizer assim, esse novo, não seria bem um termo, mas vamos colocar aqui nesse momento, seria esse novo Deus. Né? Ela, enquanto instrumento do pensamento,
ela passa a ordenar o pensamento. Tá? Então, nos tempos modernos, o problema do conhecimento tornou-se uma questão central. É nesta época, sobretudo a partir de Kant, que nós vamos ver depois, que surge uma disciplina própria chamada teoria do conhecimento, ou gnoseologia, ou epistemologia. Explora-se de modo especial o sujeito cognoscente. Qual é a grande questão aí que está em jogo? Na Idade Média, se levantou a questão na possibilidade do homem poder conhecer. Veja que lá na Idade Antiga, com Aristóteles e Platão, não haveria nenhuma dúvida. O homem, sim, podia conhecer. Na Idade Média, se levantou essa questão. O moderno vai levantar de novo essa questão. O homem pode conhecer realmente? O homem tem as condições de conhecer? Quais são os mecanismos que este homem possui interno ou externamente que o leve a conhecer? Tá? Então, esse tipo de questionamento vai possibilitar, na Idade Média, certo, a construção de um novo saber, que é a chamada teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento, portanto, ela vai surgir exatamente na Idade Média. Na Idade Moderna, aliás, desculpa, na Idade Moderna. Tá? É exatamente vou levantar essa questão na possibilidade do homem poder ou não conhecer. Nesse momento surge aí a questão de um método. Se o homem pode conhecer, qual seria o método mais apropriado para ele conhecer? Sem Deus, portanto, para orientar o homem, este procura buscar uma garantia para o conhecimento. Começa-se, portanto, a discutir a questão do método. Qual o caminho que nos leva à verdade de toda e qualquer ciência? Essa pergunta vai orientar a filosofia moderna, sobretudo a partir de Descartes. Bom, se a questão foi levantada, que foi a possibilidade do homem conhecer, então teremos que buscar um método apropriado, adequado, que possibilite o homem chegar ao conhecimento. E Descartes vai ser um dos pensadores mais importantes desse período. Tá? O que Descartes vai propor? Né? O que ele chama de a certeza indubitável. O primeiro ponto que Descartes vai levantar é o seguinte: jamais acolher alguma coisa como verdadeiro que não conhecesse cuidadosamente como tal. Isto é, de evitar a precipitação e a prevenção, e de nada incluir em meu juízo que não se apresentasse tão claro e distintamente a meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-la em dúvida. O que é isso? O que quer dizer com isso? Ora, Descartes vai partir da seguinte colocação, assim como Platão. Os sentidos são falhos. Platão dizia isso lá na Antiguidade. Platão dizia que os sentidos são falhos. E que se o homem quisesse conhecer, ele teria que fazer uso do pensamento. Descartes, embora ele não seja o idealista, mas sim um racionalista, ele também vai concordar com Platão nesse aspecto. Ele vai dizer que os sentidos são falhos. Tá? Se os sentidos são falhos, o juízo, que é o pensamento, não deve ser precipitado. Agora tem um detalhe interessante. Se nós temos certeza que os sentidos são falhos, tá? E por que nós ainda fazemos uso dos sentidos? Ora, no processo do conhecimento, o ponto iniciador desse processo são os sentidos. Nós captamos a realidade através dos sentidos, certo? As informações, portanto, são os sentidos que vão captar. De posse dessas informações, é que são remetidas ao juízo. E aí nós entendemos por juízo o pensamento. Pois o pensamento ou o juízo, ele vai processar essas informações e elaborar um conceito. Tá? E aí, se houver algum erro, Descartes coloca muito bem isso, no seu método, ele vai dizer assim, não são os sentidos que são falhos. Se houver algum erro,
esse erro é cometido pelo juízo. Se houver uma elaboração de um conceito de forma equivocada da realidade, significa dizer que o juízo ou o pensamento foi precipitado. Ou seja, ele aceitou, vamos dizer assim, de imediato, apenas informações superficiais. Ele não foi profundo. Então, a partir do momento em que o juízo tem dúvida, por isso daí o método descartiano, certo? Se o juízo tem dúvida que aquelas informações não são suficientes para elaborar um conceito mais preciso, mais exato da realidade, ele deve retornar ao sentido, né, com o propósito de colher mais informações. É isso que ele chama que o juízo não deve ser precipitado. O segundo ponto do método de Descartes: dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. Então, estou diante de uma realidade. Essa realidade se apresenta na sua totalidade, tá? Para que eu possa realmente conhecer em detalhe toda aquela realidade, eu vou dividir essa realidade. Eu vou fragmentar essa realidade em quantas parcelas forem necessárias. Tá? Então, se eu tiver que desmontar, vamos dizer assim, toda aquela realidade e conhecer cada uma dessas particularidades, né? Isso é o que nós chamamos hoje, dentro da metodologia, da ciência, análise. Então eu vou analisar todos esses fragmentos, tá? Para que eu possa conhecer a particularidade dessa realidade, para que eu possa, num segundo momento, né, fazer a composição, juntar todas essas unidades, é o que nós chamamos aí de síntese, certo? E com isso elaborar um conceito mais preciso da realidade. Eu estou dizendo aqui mais preciso, porque por mais que o juízo, por mais que tenhamos informações a respeito da realidade, nunca a realidade se esgota. Sempre haverá alguma coisa oculta na realidade. E que em outro momento, que pode ser feito pelo próprio pesquisador ou cientista, ou pelo outro qualquer, tá? Mas de qualquer maneira, sempre haverá alguma coisa oculta na realidade. É por isso que nós falamos que nós não definimos a realidade. Aí vem a questão da verdade, essa verdade absoluta. Quer dizer, a verdade absoluta ela não se mantém, né? Ainda não temos as condições, a ciência ainda não tem as condições, isso também é uma questão filosófica, portanto, é uma discussão da filosofia da ciência. A ciência ainda não tem as condições de dizer ou de estabelecer uma definição de uma determinada realidade. O mais que nós podemos trabalhar é no conceito. Tá. Então, nesse sentido, nós iremos, na próxima aula, dar continuação a essa nossa discussão que está tão empolgante. Até lá.